Bom, abra sua Bíblia lá em João capítulo 7, versículo 37. Então, nesta noite, nós vamos ler ali o texto que está no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37. Amém? João capítulo 7, verso 37 em diante diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Pai, nós te louvamos por esse tempo. Pai, há uma expectativa, Senhor, no nosso coração de receber a sua palavra. O Senhor é um Deus todo-poderoso, a sua palavra é poderosa. Nós cantamos aqui essa noite que nada e ninguém pode ser comparado ao Senhor. O seu poder é incomparável. Deus, a sua sabedoria é insondável. Pai, a sua graça, Deus, ela é grande, a ponto, Deus, de nos socorrer, de nos ajudar. Deus, a tua palavra é poderosa para dividir as coisas em nós, para dividir aqui, discernir o espírito da alma. Ó Pai, para a gente entender aquilo que o Senhor tem, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós. E nós separamos este tempo para ouvir a sua palavra e que sejamos fortalecidos, que sejamos, ó Deus, avivados, abençoados por tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém? Querido, deixa Deus falar ao teu coração nessa noite, amém? Eu tenho uma expectativa de que Deus vai avivar o seu coração nessa noite. Amados, aqui a palavra diz que eles estavam ali em Jerusalém e no último dia, o grande dia da festa. Outra tradução diz o dia principal da festa. Alguém tem essa tradução aí, né? O dia principal da festa. Na verdade, que festa é essa, irmãos? Era uma festa de casamento? Era uma festa de aniversário? Que festa que é essa? Então é importante a gente ler a palavra e tentar entender. Amém, irmãos? Não apenas ler assim por cima, tentar entender, procurar um comentário bíblico, achar algo que mostre para nós o que está dizendo. Quando nós vamos aqui no começo do capítulo, a gente entende que era a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos tinha algumas características, não é? O povo, ele era chamado a montar barracas, então eles montavam barracas com gravetos, com folhagens, e eles habitavam em barracas durante uma semana. Então o povo, eles saíam das suas casas, iam para o quintal, às vezes para o terraço, ali para a varanda, montavam uma barraca e habitavam naquela barraca durante uma semana. A ideia da festa dos tabernáculos era que o povo se lembrasse do tempo que eles peregrinaram, que eles caminharam no deserto por 40 anos. Que eles se lembrassem que naquele tempo, embora eles fossem frágeis, o deserto, irmãos, é um ambiente terrível. O deserto, durante o dia, é muito quente. Durante a noite, é muito frio. Um ambiente inóspito, um ambiente dificultoso, né, para caminhar, não havia água, não havia comida. Mas a palavra de Deus diz que Deus pediu para Moisés montar para ele uma tenda, um tabernáculo, e Deus falou assim: eu vou habitar com o povo, vocês vão passar pelo deserto, mas vocês não estarão sozinhos, porque eu estarei com vocês, habitarei no meio de vocês. Amém, irmãos? Então o povo estava ali, e o povo se lembrava na festa dos tabernáculos, que o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, habitou com ele. Então, quando eles estavam ali durante aqueles dias da festa, eles se lembravam, irmãos, de que, embora fossem frágeis, embora estivessem num ambiente tão difícil, mas o povo, ele lembrava de que Deus os sustentou naquele tempo difícil, Deus os sustentou embora eles fossem fracos, embora não houvesse alimento, embora não houvesse água, eles lembravam e comemoravam e celebravam e se relembravam daquilo que Deus havia feito no meio deles.
Deus os sustentou com o pão do céu, que era o maná. Não havia alimento no deserto, mas Deus deu pão do céu para eles. Não havia água, mas havia uma pedra que os seguia. E a água brotava da rocha. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aquela rocha era o próprio Cristo. A água saciava a sede daquele povo no deserto. Era uma água tremenda, uma água espiritual que matava a sede daquele povo, que sustentou aquele povo durante 40 anos. Imagina, irmãos, 40 anos caindo pão do céu. A gente lê, e isso está retratado num versículo. Nós não temos a ideia, a dimensão do poder de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus. Quando Moisés estava ali, despedindo o povo, porque Moisés não iria entrar na terra, que ele escreve, o livro de Deuteronômio, são os discursos. Moisés, ele começa a lembrar o povo: lembra-te, durante esses 40 anos que vocês andaram, olha, nunca faltou nada para vocês, os seus sapatos não gastaram, a roupa de vocês não estragou, o pão do céu caiu constantemente, Deus cuidou de vocês em todo o tempo, e eu quero reconhecer nesta noite que Deus tem cuidado da minha vida, Deus tem cuidado da sua vida. Nós estamos aqui, podemos passar por lutas, podemos passar por uma ou outra situação, mas até aqui o Senhor nos ajudou, amém, irmãos? Ele é o nosso Deus. Na festa dos tabernáculos, eles traziam à memória todas estas coisas. Na festa dos tabernáculos, eles traziam à memória que Deus também habitou com eles, no meio de um tabernáculo. E nós vemos aqui João escrevendo isso, do que aconteceu ali nesta festa dos tabernáculos, no último dia. Não é? E a gente vê que, tão interessante, irmãos, que João, ele começa escrevendo o seu evangelho no primeiro capítulo ali de João, e ele fala assim, que o verbo se fez carne, falando de Jesus, Jesus encarnou e habitou no nosso meio, habitou entre nós. Essa palavra habitou montou o seu tabernáculo entre nós. Jesus estava vivendo num tabernáculo na carne, como se fosse acampado naquele corpo humano. Jesus tabernaculou, ele habitou entre nós num tabernáculo. E ele estava ali naquela festa. O último dia da festa no templo, irmãos, conforme alguns estudos e comentaristas da Bíblia, tinha algumas particularidades. Eles iam, os sacerdotes, o sumo sacerdote ia com os sacerdotes, com todo o povo, eles tinham todo um paramento, uma roupa especial, os cantores iam junto com eles iam até o tanque de Siloé e pegavam água. E aquela água, eles iam e havia como se fosse uma procissão, as pessoas estavam o tempo todo ali com eles. E iam cantando, eles iam com alegria, com cânticos, e alguns textos eram recitados ali pelo povo. Esta água que eles pegavam, eles iam e derramavam no altar, porque durante 7 dias havia sacrifício de touros, de bezerros, de ovelhas. Então depois, nesse último dia em especial, eles pegavam a água e jogavam sobre o altar, e lavavam aquele altar com essa água. Era uma oferta de gratidão. E ao mesmo tempo eles oravam. Também a festa dos tabernáculos, em alguns momentos é chamada a festa das colheitas, porque era no momento de colheita, então eles agradeciam pela chuva que havia dado para eles aquela prosperidade, mas eles também estavam ali clamando ao Senhor, para que o Senhor continuasse suprindo a vida deles, trazendo novas chuvas e sustentando as suas vidas, as suas famílias. E naquele momento de festa que eles estavam indo ali para buscar a água, alguns textos bíblicos eram recitados. Um deles era Isaías 12:3. Eu vou ler, você não precisa abrir. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então eram textos que eles citavam, olha, vamos tirar águas da fonte da salvação. Era um momento que eles estavam celebrando e clamando pela salvação do Senhor. Outro texto que era recitado, Salmo 118, verso 25 e 26, diz assim: salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Eles recitavam isso. Agora você imagina o Senhor Todo-Poderoso, Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso que estava ali no templo, vendo aquela multidão celebrar a festa que Ele mesmo havia pedido para que eles celebrassem. E aquele povo recitando os salmos, dizendo: salva-nos, Senhor. Concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Uma alusão ao Messias que viria,
ao profeta, semelhante a Moisés, que eles estavam esperando. Salva-nos, Senhor. E Jesus ali, vendo toda aquela festa, no último dia da festa. A festa tinha 7 dias e o 8º dia. Não há aí um consenso entre as pessoas se era do 7º e 8º dia que isso aconteceu. Não importa, mas era o dia mais importante da festa, João relatou. E naquele momento, no dia mais importante, estava todo mundo lá. Estava todo mundo lá. E havia ali corações sinceros buscando a Deus, pedindo a salvação. Havia ali, sim, pessoas religiosas que estavam fazendo aquilo por fazer. Mas havia pessoas que estavam clamando a Deus com sinceridade: salva-nos, Senhor. E neste contexto, quando Jesus observava toda essa situação, no último dia da festa, a palavra diz que ele se levanta. Irmãos, ele se levanta e exclama. Na verdade, no original do grego, ele grita. Ele se levanta e ele grita, porque imagine que havia uma multidão no templo. Havia ali uma multidão, então perto de onde estava o altar dos sacrifícios, onde estavam jogando a água, eles clamando, chegando todo aquele povo, cantando e clamando por salvação, e clamando, glorificando, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, algo aconteceu ali no coração do nosso Senhor Jesus. Ele se comoveu com aquela cena, ele teve paixão por aquele povo. Então ele se revela. Irmãos, ele levanta e ele grita. Ele dá um grito para que todos pudessem ouvir. Ele realmente levanta a sua voz, ele não fala simplesmente, mas no último dia ele se levanta e ele grita: se alguém tem sede! Aleluia! Você consegue visualizar comigo essa cena? Minha filha, que é fonoaudióloga, está aqui me vendo gritar, ela fala, já está fazendo uma cara feia. Deixa eu guardar aqui a minha voz, né, irmãos? Mas imagina ele levantando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagina se você levanta no meio de uma festa e fala isso, irmãos. O povo olhou e falou assim: que coisa é essa, né? Mas ele era o Senhor Jesus e as pessoas sabiam quem ele era. Não apenas isso. Ele continua e ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O que significa que Jesus não havia sido ainda glorificado? Significa que a missão que ele estava por cumprir, de morrer na cruz, ressuscitar na cruz, vencer a morte, vencer o diabo, tomar as chaves do inferno, ainda não havia acontecido. Mas hoje já aconteceu, o Senhor já está glorificado, amém, irmãos? Então isto é realidade para nós hoje. E este convite do Senhor está ainda como ecoando pelos céus até hoje. Quem tem sede, venha a mim e beba. Neste momento, queridos, que o povo estava se lembrando da companhia de Deus, do cuidado de Deus. Neste momento que o povo estava ali pedindo por salvação e suprimento. Irmãos, neste momento o Senhor Jesus se manifesta, Ele se revela e Ele dá esse grito: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quando nós olhamos aqui na conversa de Jesus naquele lugar, existem 2 momentos que também são precedidos por 2 condições. Há 2 momentos aqui que Jesus diz, mas também há 2 condições para que esses 2 momentos aconteçam. O primeiro momento é: se alguém tem sede, é a condição, ter sede. Venha a mim e beba, é o que deve acontecer. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O segundo momento: quem crer em mim, é a condição. A condição é crer nele. Aquele que crer em mim, aí ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Então há 2 coisas aqui que o Senhor Jesus diz naquele momento. Primeira coisa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Qual é a condição? Ter sede, irmãos. O que é sede? O que é sede? De qual sede
ele está falando? De qual sede, irmãos, Jesus está falando? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Senhor Jesus aqui, ele não está falando da sede de água, da sede natural, mas ele está falando de uma sede que o homem, a mulher, a humanidade tem, a sede de justiça, uma sede de propósito, uma sede de ter uma vida que realmente tenha um sentido, uma sede, querido, de conhecer a Deus, uma sede de viver aquilo para o qual Deus o fez. Qual é a sede que Jesus está dizendo? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Qual é a condição, irmãos? Você precisa ter algo no seu coração, uma sede de Deus. Uma sede de Deus, um desejo que precisa ser saciado, algo que você precisa ter, uma sede, irmãos. Outro dia eu fiz uma intervenção aqui na minha boca e eu não podia tomar água durante 1 hora. Fui no dentista, fiz algo lá, ela falou assim, durante 1 hora você não pode tomar água. Mas aquele era o momento da minha academia, de fazer exercício, daí eu fui para a academia. Imagina, irmãos. Não podia beber água, fui para a academia, fui para a esteira, saí da esteira, comecei a puxar peso para um lado, para o outro, a garganta secou, o nariz secou tudo, eu estava desesperado, olhando no relógio para dar aquela hora. Desesperado, com sede. Eu devia ter faltado à academia, mas de vez em quando eu sou teimoso. Né? Eu com sede, irmãos. Esperando chegar o momento. Confesso para vocês que antes de dar 1 hora, quando faltavam 5 minutos, eu tomei água. Né? Que tomara que a minha dentista não escute isso. Né? Não é a minha esposa que é minha dentista, é outra. Né? Então, irmãos, aquela sede que precisa ser saciada, aquela angústia que dá no coração para você beber água, aquela angústia que dá no nosso coração de você matar ou resolver, saciar aquela necessidade, aquele desejo de conhecer a Deus, aquele sonho de ser mais íntimo do Senhor, irmãos, aquela vontade de ir além no seu ministério, aquela sede de ter uma casa restaurada, aquela sede de ter uma família frutífera, aquele sonho de viver algo em Deus, aquela sede de experimentar a graça, a glória, o poder de Deus na sua vida, aquela sede que o pai tem de o filho ser restaurado, aquela sede que a mãe tem de ver a sua filha aos pés do Senhor, aquela sede que uma família tem de viver o melhor de Deus. A sede é uma necessidade, irmãos, que precisa ser saciada. E o Senhor Jesus disse, se alguém tem sede, aquele povo clamava por salvação, Deus envia-nos a sua salvação, envia-nos a sua salvação, ó Senhor, salva-nos, citando o Salmo, Senhor, salva-nos. Então o Senhor, quando Ele viu que houve sede, Ele não se conteve, Ele se levantou, diz a Bíblia, Ele se levantou, Ele se colocou num lugar onde as pessoas poderiam ouvi-lo, e Ele gritou, se alguém tem sede, oh, aleluia, bendito Deus, poderoso Deus que pode dizer isso, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Querido, a condição para nós buscarmos a Deus é ter uma sede, algo que precisa ser saciado. A condição para você buscar a Deus é você ter uma sede, mas muitas pessoas têm sede e estão procurando em lugares errados. Muitas pessoas reconhecem que têm essa necessidade, mas não têm buscado o Senhor como aquele que vai suprir, que vai saciar o seu coração. As pessoas estão procurando saciar a sua sede em outros lugares. Talvez em viagens, talvez em coisas novas que ela compra, talvez em relacionamentos amorosos. Talvez, querido, em religiosidade, tentando matar a sua sede, mas elas estão trabalhando e lutando por aquilo que não é a verdadeira água. A verdadeira água, a água que mata a nossa sede, só o Senhor Jesus pode dar. Ele falou isso para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Ele falou assim, olha, você vem aqui, pega essa água, mas se eu te der a água, você nunca mais vai ter sede. E a mulher não entendeu, mas Senhor, onde é que o Senhor tem essa água?
Ele falou assim, olha, se você tomar a água que eu der, nunca mais você vai ter sede. Amém, queridos? Qual é o princípio? É você ter sede, é a condição. E qual é a solução? É ir beber em Cristo. Mas, pastor, como é que eu faço isso na prática? Irmãos, vamos falar a verdade. Como é que funciona isso? Tá bom, pastor, já entendi. Como é que eu vou beber água em Jesus? A gente pode pensar, tá bom. Como é? É oração? O que é? O que significa isso? Como eu posso aplicar esta verdade na minha vida? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como que eu posso aplicar isso? Eu tenho sede. Reconheci hoje que eu tenho sede. Mas como é que eu posso, então, viver essa realidade de saciar a minha sede em Cristo? Como fazer isso na prática? Nós vemos aqui que o Senhor Jesus está fazendo uma alusão, como dizem as Escrituras, do seu interior vão fluir rios de água viva. Então, eu estudando sobre isso, achei um texto lá em Isaías, capítulo 55, quero que você abra lá comigo. Isaías, capítulo 55. No versículo 1 em diante. Vou ler na versão NVI, amém? Então, se puder colocar aqui no telão na NVI. Isaías 55, versículo 1 em diante. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Veja que é um texto paralelo, amém, irmãos? Não é um texto que está falando quase a mesma coisa. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. E aí ele faz uma menção aqui, a aliança que ele fez com Davi: farei uma aliança eterna com vocês, e a minha fidelidade prometida a Davi. Essa aliança que ele faz com Davi é quando Davi queria construir um templo, uma casa ao Senhor. E Deus fala para Davi: Davi, você não vai construir uma casa para mim. Eu vou estabelecer a sua casa. Eu vou construir uma casa para você. O seu nome vai ser grande. E eu vou levantar um filho seu que vai reinar para sempre. E Jesus é chamado filho de Davi. Está fazendo aqui uma alusão à aliança que temos com Jesus. A aliança que Deus fez com Davi em Cristo, da sua misericórdia, dizendo: não vou retirar dele a minha misericórdia, ele vai reinar para sempre na minha presença. Então esse texto está dizendo desse momento: olha, aquele que tem sede, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Então, olhando para este texto, nós podemos tirar aqui algumas conclusões. Esse texto fala: quem tem sede, vem às águas, sem custo. Sem custo, irmãos, é graça. Amém? A graça de Deus é de graça. Amém, queridos? O favor imerecido é graça, não tem custo, não tem nada, é simplesmente ir lá e pegar. Simplesmente ir até Jesus e receber aquilo que Ele nos tem para dar. Receber pela fé. Outra coisa, ele fala: não gaste tempo e energia em coisas que não satisfazem a sua sede e a sua fome. Veja que muitas vezes as pessoas estão correndo para um lado, para o outro, tentando saciar a sua vida. E o texto de Isaías fala assim: olha, por que vocês gastam tempo nestas coisas que não saciam a sua fome? Por que é que vocês gastam tempo e dinheiro em coisas que não vão resolver o problema de vocês? Por que é que o homem trabalha, larga tudo, larga os filhos, larga a esposa e vai para trabalhar para colocar dinheiro em casa? Para quê? Por que é que alguém esquece a sua família em prol de sentir prazer e as pessoas falam assim: eu mereço ser feliz, esta mulher não me faz feliz, então eu vou ser feliz com essa. Ele abandona a sua mulher, abandona os seus filhos porque ele quer ser feliz, está pagando um alto preço em coisas que não são verdade.
não satisfazem na verdade. Então não gaste tempo, não gaste a sua energia em coisas que não satisfazem. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto: dê ouvidos ao Senhor. Ouça Deus para que a sua alma viva. Então, na prática, queridos, ir a Jesus e beber é ouvir sobre a doutrina do Cristo, é entender o que Ele tem para nos dizer, é entender o que a sua vida representa. Ir a Jesus e beber realmente é você assimilar aquilo para o qual Ele foi dado por nós, foi entregue por nós. Irmãos, Jesus morreu porque eu e você somos pecadores. É por isso que Ele morreu na cruz. É por isso que Ele precisou vir. Porque Deus olhou e não havia um justo nenhum sequer. Não havia ninguém que podia pagar pela sua alma, pela sua salvação, o que pode dar o homem em troca da sua alma. Não havia. A eternidade, longe de Deus, ela estava destinada a mim e a você. Mas o Senhor, por causa do seu amor, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Queridos, então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a única pessoa que pode saciar a nossa sede de sentido, de amor, de perdão, de aceitação, de misericórdia, a única pessoa que pode fazer isso é o Senhor Jesus. É receber a sua doutrina, é entender o que Ele fez por nós. E quando nós entendemos o que Ele fez por nós, amados, aí nós buscamos a Deus com um novo entendimento. Quando nós começamos a entender o que Ele fez por nós, nós começamos a derramar a nossa vida diante dEle. Beber em Cristo, beber quando vamos a Jesus, significa ter a sede saciada, receber do seu amor, receber do seu perdão, receber da sua libertação, receber da quebra das maldições. As nossas maldições foram quebradas na cruz do Calvário. O escrito que nos traz, que era prejudicial contra nós, o escrito de dívida que era contrário a nós, foi quebrado ali, foi pago ali. Irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ir a Cristo e beber é você se apropriar das verdades do Evangelho. Meu irmão, se há algum tipo de inimizade na sua casa, está faltando perdão na sua família, irmão, se aproprie do Evangelho. Querido, se você sente que não tem mais prazer para viver, se você não tem alegria na sua vida, se você está sem ânimo, sem força, ou sem ousadia, se aproprie do Evangelho. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus, eu e você somos nova criatura. Se aproprie daquilo que o Evangelho diz, vá a Ele, vá a Cristo e beba da sua verdade, beba daquilo que Ele significa para nós. Este é o primeiro momento, eu e você precisamos viver isso precisa ser verdade em nós. E a partir do momento que nós bebemos, estamos prontos para ir para o segundo momento, que também é antecedido por uma condição. A condição é a seguinte: aquele que crer em mim. Como é que nós partimos para o segundo momento, onde os rios de água viva vão fluir do nosso interior? Existe uma condição: aquele que crê em mim. Irmãos, então, quando nós cremos no Evangelho, a tal ponto dele se tornar verdade em nós, aí nós vamos para outro momento. Rios de água viva começam a fluir do nosso interior. A condição é crer. Aquele que crê manifesta na sua vida a realidade de alguém que tem a sua sede saciada. Aquele que crê no Evangelho, ele começa a manifestar na sua vida, querido, mudanças. Mudanças. As pessoas olham para ele e falam assim: você está diferente. Eu não sei o que está acontecendo, você está mais calmo. Você cortou o cabelo. Alguma coisa está diferente em você. As pessoas começam a perceber, irmãos, que você é alguém diferente, pela sua maneira de ser. Estive com a minha filha esse final de semana, e ela trabalha numa residência, e ela está fazendo residência de medicina, e um dos chefes dela já é um senhor, então às vezes está conversando assim, e ele solta algumas palavras que não se deve falar, palavras de baixo calão, e ele percebeu, as pessoas perceberam que a Fernanda não fala nada disso, perceberam que era diferente. Uma moça virou para ela e falou assim: olha, depois que eu passei um mês com você aqui, nesse trabalho, eu vou ter que voltar para a igreja.
Porque essa moça, ela viveu na igreja na sua adolescência, está longe, desviada. E agora, depois de um mês que ela esteve perto da Fernanda, ela falou assim, olha, alguma coisa está acontecendo aqui, eu acho que eu vou ter que voltar para a igreja, porque a sua vida me inspira. Irmãos, esse médico, já um senhor, ele outro dia falou algo e pediu perdão para ela, só você me desculpa, eu sei que você não gosta, você imagina um chefe de residência, de hospital, alguém que está acostumado a mandar em tudo quanto é médico, residente, estudante, pedindo desculpa para uma menina, só porque ela tem uma postura de Deus na sua vida. Irmãos, nós precisamos causar esse impacto. As pessoas vão medir as palavras quando estiverem perto de você, amém? As pessoas vão querer ter aquilo que você tem, as pessoas vão querer viver aquilo que você vive, as pessoas serão inspiradas por uma igreja que vive a realidade do Evangelho. Elas não querem ouvir uma doutrina, elas não querem ouvir apenas sobre Jesus, elas não querem apenas ouvir sobre uma música, sobre algo, não, elas querem ver. Elas precisam ver que você é alguém que é transformado pelo poder de Deus, você vive o Evangelho, você é diferente. Você é um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, um rapaz, um adolescente, que tem uma linguagem, que tem uma postura, que tem algo que o mundo tem sede. E do nosso interior, irmãos, vão fluir rios de água viva. Nós precisamos sonhar com esta verdade. Esta é uma verdade, mas também há uma condição, é para aquele que crê. É para aquele que crê. Irmãos, nós precisamos entender, igreja do Senhor Jesus, a igreja precisa entender, pessoas que estão dentro da igreja, eu e você, precisamos entender individualmente, que o Senhor nos prometeu vida e abundância, glória a Deus por isso. Ele prometeu saciar a nossa sede, eu te louvo, porque isso é verdade na minha vida, na sua também. Ele tem saciado a nossa sede. Tudo mais, Deus tem nos abençoado, irmãos. Mas eu e você não somos o fim. Não acabou aqui. Deus, muito obrigado porque o Senhor me abençoa. Como eu sou grato. Muito obrigado, Senhor. Eu vou domingo e vou louvar a Deus porque Deus me abençoa. Querido, eu quero dizer algo para você. Você não é o fim é a glória de Deus. Seja usado para glorificar a Deus, seja usado para ganhar outras vidas, seja ousado para falar das bênçãos, seja ousado para orar por outros. Você não é o fim do Evangelho. O Evangelho não olha para você, o Evangelho olha para a glória de Deus. Seja você um canal da glória de Deus. Seja eu um canal da glória de Deus, não somos o fim. E hoje a igreja quer ser o fim, acha que tudo é para ela. Na verdade, irmãos, tudo é para nós, ao mesmo tempo que não. Tudo é para nós e também através de nós, para glorificar um Deus que vive, para tocar pessoas sedentas aí fora. Nós não somos o fim. Querido, a sua geração, a nossa geração, ela precisa ser abençoada por uma igreja que entende isso. Nossa geração precisa ser impactada, a sua família precisa ser impactada, querido. Os seus irmãos, os seus cunhados, os seus parentes, o seu sogro, a sua sogra, não sei, precisa ser impactado pela sua vida. Vidas e vidas precisam conhecer o Senhor Jesus. Vidas e vidas precisam entender que há uma palavra ecoando através desde aquele dia quando o Senhor Jesus clamou, quando Ele se levantou e Ele gritou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Este grito ainda ecoa nesses dias, irmãos. Isso é realidade hoje. Há pessoas com sede que não sabem que Jesus falou isso. Há pessoas com sede que não entendem como saciar a sua sede, aonde saciar a sua sede. Irmãos, somos chamados a viver para Ele. Esses rios de água viva que vão fluir daquele que crê, eles levam vida onde quer que passam. É que nem aquele rio lá que sai do trono do livro de Ezequiel, por onde ele passa, ele vai levando vida.
As águas são curadas, as plantas são curadas, a cura, a restauração é bênção. Irmãos, quando os rios fluírem de dentro de nós, irmãos, o Senhor vai estar se revelando através da igreja, ou vai estar revelando através de um povo, e as pessoas vão lá e vão entender que existe um povo que ama a Deus verdadeiramente. Mais e mais pessoas sendo apresentado a Deus. Um Deus que deseja saciar a sede, um Deus que tem poder para saciar a sede deste mundo, um Deus que tem amor suficiente, um Deus que não rejeita ninguém, um Deus que ama incondicionalmente, que quer revelar a sua glória e o seu amor. Mas eu e você somos a igreja e precisamos levar essa verdade. Irmãos, há 2 momentos para nós vivermos. E eu acho tremendo, porque naquele dia, quando o Senhor Jesus disse isso, foi no momento da festa, onde as pessoas estavam levando água e jogando água lá, e agradecendo a Deus e tal, e clamando por salvação, clamando por provisão de Deus, por suprimento das suas necessidades. Nesse momento o Senhor Jesus, ele se revela, e ele grita: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quando nós continuamos lendo ali em João, nós vemos que gerou uma confusão, irmãos. Porque alguns falaram assim: nossa, verdadeiramente esse é o profeta que está para vir. Será que ele é o Messias? E outros queriam prender ele. Mas ninguém conseguia botar a mão nele, porque ainda não era chegada a sua hora, meu irmãos. Imagina, né, que os sacerdotes enviaram guardas para prender a Jesus, e os guardas voltaram sozinhos, de mão vazia. E os sacerdotes perguntaram assim: cadê o cara que nós mandamos você prender? Imagina que os guardas foram lá no templo para prender o Senhor Jesus. E de repente os guardas voltam sozinhos, está todo mundo esperando chegar o prisioneiro, e os caras entram: tá bom, cadê o prisioneiro? Aí os guardas olham um para o outro, assim, meio sem graça, e falam assim: nunca ninguém falou como ele. Nunca ouvimos alguém falar como ele. Aí os sacerdotes ficaram assim: mas e daí? Vocês não prenderam o cara? Não? Vocês não estão entendendo. Nunca alguém falou como ele. Querido, o desejo do meu coração é que nós pudéssemos ser impactados como esses guardas foram impactados. Nunca alguém me falou como ele. Eu nunca recebi promessas assim. Eu nunca tive alguém disposto a saciar minha sede com a sua própria vida. Eu nunca conheci alguém que me amasse a ponto de subir a cruz. Eu nunca vi alguém assim. Eu nunca ouvi palavras tão doces, dizendo que se eu crer nele, eu vou ter a minha sede saciada, eu vou ser perdoado, as minhas maldições serão quebradas, tudo aquilo que eu fiz de errado vai ser perdoado, vai ser esquecido. Ele vai apagar o meu passado e vai me dar uma nova vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo é nova criação. Eu vou ser recriado. Em Cristo eu sou novo. O meu passado não existe mais, foi lançado no mar de esquecimento. Eu nunca conheci alguém, eu nunca ouvi alguém que pudesse falar dessa forma. Alguém disposto a mudar a minha história e entregar a sua própria vida. Eu nunca ouvi nada igual. Nunca ouvi alguém falar assim. Irmãos, que nós pudéssemos ter essa revelação no nosso coração, queridos. E entender que aquilo que o Senhor está querendo fazer por mim e por você é algo tremendo, algo maravilhoso. Este mundo não pode te dar algo melhor. Não pode, irmãos. Não pode. Você está com sede, você tem sede de Deus. O convite do Senhor Jesus ainda está valendo, está de pé. Venha a mim e beba. Irmãos, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, para a igreja. Existem hoje rios de água viva fluindo do seu interior? Tem rios de água viva fluindo do seu interior? As pessoas que estão sedentas do seu lado estão recebendo dessa água viva? O Espírito habita em nós. E o Espírito mudou a nossa vida. O Espírito Santo, ele age em nós de tal ponto que esses rios fluem. É o Espírito de Deus que faz isso, não é a sua força, não é a minha força.
Por isso que a Bíblia diz que Jesus falou isso, né? Já por causa do Espírito que estamos para receber. Quando você crê, vive o Evangelho, você é selado com o Espírito e os rios de água viva começam a fluir do seu interior. Irmãos, vidas são transformadas, que estão perto de você, são impactadas. Talvez existem pais hoje que ficam pensando assim, nossa, como eu gostaria que o meu filho fosse mudado. Deixa eu te falar algo, querido. Se você começar a clamar, rios vão fluir do seu interior e o seu filho vai ser mudado. Tem gente que está olhando como eu gostaria que a minha família fosse transformada. Ai, como eu queria que a minha esposa estivesse aqui. Como eu queria que isso aqui, queridos. Vamos caminhar com o Senhor. Deixa os rios fluírem do seu interior. Deixa, querido, algo acontecer em você. Querido, Deus quer usar você para curar a sua família. Deus quer usar a sua vida para curar os seus pais. Deus quer usar a sua vida para curar os seus amigos da escola, do trabalho. Deus quer usar a sua vida, irmãos, para curar esta cidade. Deus quer usar a sua vida para curar talvez o irmão que está perto de você. Deus quer, e Ele falou, aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós precisamos, irmãos. Tem a linguagem dos irmãos, né, de algumas igrejas mais tradicionais que falam assim, você precisa desembocar o vaso, irmão. Quem já ouviu falar isso aí? Desemboca o vaso. Né? Quando o vaso está coberto, você tira aqui e deixa fluir, irmãos. Não é? Nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é tremendamente lindo. É mais daquilo que estamos vivendo, daquilo que temos vivido. O que Deus tem para nós, irmãos, é que rios de água viva possam fluir do nosso interior. Você crê? Você crê, querido? Você crê? Meu irmão, nós precisamos viver essa realidade. É por isso que estamos convocando você para orar, como igreja. É por isso que nós precisamos sair de um entendimento cristão de que, não, vamos viver assim, vamos fazer isso, vamos cumprir isso, muito bem. Glória a Deus, que temos que fazer isso mesmo, temos que fazer todas essas coisas. Né? A igreja tem que abrir, tem que ter culto aqui no domingo, nós temos que dar aula na sexta-feira, os grupos têm que funcionar, os casais estão tendo curso aqui no sábado, os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças estão tendo aula lá agora, glória a Deus, está tudo funcionando bem. Mas, irmãos, nós queremos o sobrenatural, amém? Está tudo funcionando bem. Pastor, tem alguma coisa errada com a igreja? Pelo contrário, a igreja é uma bênção. Temos homens e mulheres que amam o Senhor, a nossa liderança, Pai, os nossos líderes de grupo de relacionamento, as pessoas que estão ministrando o louvor, os nossos professores, as pessoas que estão na portaria, todos aqueles que trabalham aqui são uma bênção, são responsáveis, são homens e mulheres de Deus que amam a Deus, Querido, mas nós não queremos apenas ser responsáveis, precisamos ser, mas não é apenas isso que nós queremos. Nós queremos ser cheios do Espírito, a tal ponto dos rios de água viva fluírem, transbordarem de nós. A tal ponto, querido, de quando alguém cantar aqui, como nós cantamos hoje, não há Deus maior, não há Deus melhor, querido, que esta palavra entre no coração daqueles que nos visitam. Que não sejam apenas letras de canções, mas sejam ministração do próprio Deus. Há vidas que estão aqui sedentas e não sabem onde saciar a sua sede. Oh Deus, como eu sonho com uma igreja que se levanta, que profetiza, que ora, que os dons fluem, que a glória de Deus é derramada sobre nós. Irmãos, vamos viver isso para a glória do Senhor. Vamos viver essa realidade sobrenatural. Eu sonho, querido, com vidas sendo tocadas, com vidas sendo libertas, com vidas sendo levantadas como pastores, profetas, evangelistas, pessoas que serão enviadas, pessoas que vão trabalhar aqui na igreja, pessoas que vão trabalhar em outros lugares, pessoas que serão bênção onde quer que andarem. Sabe por quê? Porque os rios de água viva estarão fluindo do seu interior, e grandes coisas Deus fará, e o Senhor será glorificado.
Irmãos, nunca alguém falou como Ele. Nunca. Nunca alguém falou como Ele. Queria que você fechasse os teus olhos. Espírito Santo de Deus, toca, Pai, cada vida neste lugar. Pai, aqueles guardas tiveram revelação da autoridade de Jesus. Aqueles homens, ó Deus, que foram lá com o objetivo de prendê-lo, tiveram revelação da grandeza, da glória, da graça, do poder, da autoridade, tiveram revelação daquele momento e eles disseram aos seus superiores: nunca alguém falou como ele. E muitas vezes, Senhor, nós não temos tido este coração de colocar as suas palavras, de colocar o Senhor como alguém incomparável. Nunca alguém falou como o Senhor é incomparável, as suas palavras são incomparáveis, as suas promessas são maravilhosas. Deus, a sua glória é tremenda, o Senhor é um Deus incomparável, não há Deus como o Senhor, não há outro Deus além de ti. Nunca alguém falou como o Senhor. Deus, eu nunca me senti assim. Eu nunca me senti tão saciado, eu nunca me senti tão fortalecido, eu nunca me senti tão amado. Querido, você precisa dessa revelação, você precisa disso, você precisa viver essa realidade, para que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, possam ver isso em você, e falar assim: meu Deus, meu pai não é religioso, o meu pai e minha mãe não são uma pessoa que vão na igreja apenas, não, eles amam o Senhor de verdade, sabe, os seus filhos precisam ver as suas lágrimas, os seus filhos precisam ver que você ama Deus, a sua esposa, o seu marido, nós precisamos ver que nós realmente amamos a Deus. Não é a religião que vai nos salvar, não é a religião que vai saciar a nossa sede, não é coisas humanas que vão resolver os nossos problemas. Mas quando nós olharmos para o Senhor, e a Bíblia diz: aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas antes disso, o Senhor quer saciar a sua sede. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, diz o Senhor. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Querido, não é vergonha nós admitirmos que temos sede do Senhor. Não é vergonha nós admitirmos que temos sede de mais intimidade. Não é vergonha nós admitirmos que temos sede, saudade da comunhão com Ele. Não é vergonha nós admitirmos que estamos com sede da sua presença. E eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé comigo aqui. Fique de pé, toda a igreja. Quero convidar você a saciar a sua sede hoje na presença do Senhor.